pedir a irmã Maristela dar conta aqui de me ajudar, minha irmã, para distribuir esses trem aqui. Como a senhora fica aí atrás, consegue olhar melhor os que vão chegando. Aqui tem 40 cópias. Os irmãos que forem casal, fiquem com uma, porque aí, como meio da semana, normalmente o povo vai chegando 8h10, 8h15. Obrigado, minha irmã. E aí a gente vai distribuindo enquanto os irmãos vão chegando. Enquanto ela vai distribuindo, lembrando aos irmãos que nós iniciamos esse estudo na semana passada, falando sobre escatologia e Apocalipse. E na primeira aula a gente fez um resumo sobre o que é escatologia, sobre o que significa escatologia, do que se trata a escatologia, qual é a intenção da escatologia na Bíblia, por que o povo de Israel utilizou escatologia, e a gente vai dar um repasso rápido sobre isso. E na aula de hoje, a gente também vai falar um pouco mais sobre os primeiros textos escatológicos que aparecem na Bíblia. Vamos tratar de alguns textos escatológicos antes de chegar no Apocalipse, porque na nossa cabeça a gente pensa que escatologia é só Apocalipse. Não, Apocalipse é um livro por si só, feito de escatologia, de tema escatológico. Mas a escatologia não está só em Apocalipse. Apocalipse vai ter o seu momento em uma das nossas 4 aulas. Mas escatologia não é só Apocalipse. Então a gente vai falar um pouco dos textos pré-apocalípticos, textos escatológicos, e vamos falar sobre também alguns símbolos que aparecem no texto bíblico, na escatologia, os números, significados, porque isso abre um pouco o nosso entendimento quando a gente for ler a Bíblia, tá? Mas antes de mais nada, eu gostaria de orar com os irmãos, já aproveitando que os irmãos já estão com a sua apostila na mão, que os irmãos já estão prontos. Vamos orar, falar com o Senhor Jesus. E você que for chegando e não tiver a sua apostila, o seu material, a diaconisa vai poder te entregar aí no seu lugar. Nosso Deus e nosso Pai, eu te dou graças, ó Deus, pelo dom precioso da vida. Eu te louvo, Deus, pelos livramentos diários. Eu te louvo, Senhor, pela bênção diária que o Senhor nos tem concedido. Eu te louvo, Senhor, por nos manter com saúde e nos manter de pé todos os dias. Pai, é um privilégio estar aqui, Senhor. É uma bênção estar na Tua casa, Pai. É uma bênção estar neste lugar e aprender um pouco mais sobre a Tua palavra e sobre aquilo que ela trata, Senhor. Pai, nós não queremos fazer esse momento um momento menos importante, mas dar o devido valor à Sua palavra. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos, ó Pai, pelo ar que respiramos, agradecemos pela provisão diária, agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de entrar nesse santuário e ouvir de Ti, orar uns pelos outros, ser ministrados por Ti, porque como é bom estar neste lugar, Senhor. Toma cada homem, cada mulher que está aqui, sobre aquele que irá assistir esse estudo em suas casas. Toma de igual maneira, Senhor, cada coração. É a minha oração e faço em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Aí no início do material dos irmãos, tem a grade do nosso curso e nós, no primeiro material, destacamos um retângulo amarelado em cima, ou mais escuro em cima, a primeira aula, que é fundamentos e a certeza da parousia. E na primeira aula nós falávamos a respeito da volta de Jesus, como essa volta era aguardada pelo povo de Deus, como essa volta era aguardada pela igreja do Senhor,
como que essa volta foi esperada pelos discípulos de Jesus, pelos discípulos dos discípulos, pela igreja primitiva. A mensagem principal da igreja primitiva era arrependimento, porque o Senhor vem. Então a mensagem da parousia, ou a volta iminente de Jesus, era a mensagem ápice, era a mensagem principal da palavra ou da pregação dos apóstolos. Nossa segunda aula, a aula de hoje, e ela está marcada aí no manual dos irmãos, no material que a gente preparou, é a criptografia da esperança e o alerta. Na aula de hoje, a gente vai falar mais um pouco sobre o gênero literário apocalíptico, só para relembrar, tem alguns rostos novos que estão aqui, para relembrar o que nós falamos na aula passada, falar sobre alguns símbolos que aparecem em Apocalipse, falar sobre os sinais dos últimos tempos que aparecem em Mateus 24, e também a recomendação que Jesus nos dá em Mateus 25, principalmente na parábola das 10 virgens, e também o problema do descrédito sobre a volta de Jesus. Ou seja, ainda nesse estudo, nós queremos mesclar algumas questões específicas bíblicas e alguns alertas pastorais. Na próxima aula, nós seremos um pouco mais específicos quando nós vamos falar de tribulação, vamos falar sobre besta, vamos falar sobre falso profeta, sobre a marca da besta, e aí vai ser algo um pouco mais puxado, e eu vou pedir que vocês tragam sempre um material para anotar. E eu vou pedir também que para a próxima semana a gente projete, porque eu vou trazer alguns materiais para os irmãos poderem acompanhar, para os irmãos terem mais gráfico, além do material que vai estar na mão dos irmãos, mas quem vai nos acompanhar em casa vai poder acompanhar na nossa tela sobre o que nós estamos falando, como foi a composição desse número tão discutido entre nós, que é o tal do número da besta, que foi tema de tantas discussões, filmes e histórias por aí. Então preparem para a próxima aula, vir com o seu caderninho para anotar, ou até mesmo no próprio material, a gente vai deixar uma folha em branco para os irmãos poderem anotar também. E os textos que nós utilizaremos na aula de hoje é Apocalipse capítulo 1, versículo 1, 2 de Pedro 3 e Mateus 25, que a gente vai transitar nesses textos. Mas antes, relembrando aqui, irmãos, já aí na aula de número 2, criptografia da esperança e o alerta, esse título é para lembrar que o texto apocalíptico serve como um texto criptografado. Os irmãos lembram sobre isso que eu falei na semana passada? O que é criptografia? É você escrever alguma coisa velada, mas para revelar algo a alguém que vai entender. Quando eu era adolescente, ou eu estava na escola, a gente tinha uma forma de escrever entre os alunos, quando a gente queria mandar um recado um para o outro, para o professor não pegar, a gente invertia as letras. Aí, quando era vocal, a gente pegava um K, não sei se ainda usam isso hoje, um K, botava ao contrário e botava lá A, B, C, A, E, I, O, U, colocava uns tracinhos, criptografava as letras, e o professor olhava e não entendia, mas o aluno que estava lendo entendia aquilo ali. O Apocalipse foi uma escrita com símbolos do passado judaico, isso é importante que você saiba, do presente da igreja, é uma mistura de elementos culturais, geográficos, espirituais, religiosos de Israel, com o momento atual de sofrimento da igreja, e com a mistura desses elementos sai uma mensagem profética de futuro escatológico. E essa mensagem só é possível ser compreendida quando você compreende, em primeiro lugar, o gênero literário, que é o Apocalipse, e, em segundo, os elementos culturais. Então, imagina um romano lendo Apocalipse. Não vai entender muita coisa. Imagina um grego lendo Apocalipse. Não vai entender muita coisa. Em Apocalipse, a igreja, João, quando está escrevendo Apocalipse, ele escreve coisas
que poderiam comprometer a igreja que recebia aqueles textos. E na semana que vem a gente vai pegar vários desses textos que trata exatamente de elementos de Roma, por exemplo, como as colinas de Roma, o vermelho escarlate, que tem a ver com Roma. Fala muito de Roma, o próprio texto de Apocalipse. E imagina se os romanos interceptassem uma mensagem dessa, os cristãos seriam exterminados, então, diante de um texto tão explícito. Porém, o Apocalipse ele foi feito para ser uma criptografia, uma carta criptografada, para que aqueles que recebessem esse texto, ao receber, tivessem uma certeza, que o Senhor se levantaria contra os inimigos do povo de Deus, e que venceria o povo, os inimigos do povo de Deus, e que no final de todas as coisas, Deus sempre venceria o mal sempre seria vencido. Então, se você tiver que resumir o objetivo da mensagem escatológica, é dizer para um povo que está sendo perseguido e em sofrimento, é que o seu sofrimento vai ter um final e que Deus irá superar os seus inimigos em um dia que nós não sabemos quando será, nem como será, mas no final Deus colocará todos os inimigos debaixo dos nossos pés e triunfará sobre a malignidade. E no texto de Apocalipse, lá no finalzinho, a gente vai falar isso talvez na última aula, você vai ver que todo o efeito do pecado de Adão vai terminar, todo o efeito do sofrimento advindo do pecado vai terminar. Mensagem apocalíptica, mensagem escatológica, que tudo aquilo que imprime sofrimento ao povo de Deus será exterminado. Então os efeitos do pecado terão fim. Então, o que nós vivemos hoje de sofrimento, nada mais é do que produto, em primeiro lugar, da nossa miserabilidade humana, da nossa condição limitada humana, e em segundo lugar, produto do nosso pecado. O sofrimento também é produto da nossa miséria humana, da nossa natureza humana, e também fruto do pecado da humanidade. Então, a nossa condição humana e por sermos filhos de Adão, produz todo um sofrimento, produz toda uma depravação. Eu não quero entrar em termos técnicos e pesados, mas a teologia chama isso de depravação total, onde todos que pecaram, aliás, é uma afirmação, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em que sentido? Eles perderam suas insígnias de filhos de Deus, de representantes do reino de Deus, foram rebaixados. Só que a mensagem escatológica é para trazer que esse status da humanidade perfeita será restaurado em Cristo, de modo que essa palavra, olha, aquela desculpa eu falei porque sou humano, essa desculpa não pode mais existir, porque a humanidade que Deus criou não é uma humanidade caída, uma humanidade que foge de Deus, uma humanidade que está afundada em depravação. Não, a humanidade que Deus cria é uma humanidade que busca a Deus, que se encontra com Deus, só que depois do pecado, essa humanidade, ela é deturpada, ela é depravada, ela é desviada, ela é destruída, e ela só vai ser regenerada naquele grande dia, é o dia que a corruptibilidade será revestida de incorruptibilidade. E como eu espero esse dia maravilhoso. Então, voltando aqui, como eu falava para os irmãos no começo, escatologia não é só Apocalipse. Apocalipse fala de escatologia, mas o tema escatológico, que fala do fim das coisas, não é um tema só de Apocalipse. Por exemplo, Daniel capítulo 2. Você pode pegar sua Bíblia, abre Daniel capítulo 2. Em Daniel capítulo 2, a gente não vai ler, mas você dá uma passada de olho no capítulo 2 de Daniel. Você vai ver que fala de uma estátua e de sucessão de reinos. E o final desses reinos é o estabelecimento do reino de Deus. Uma mensagem escatológica.
O livro de Daniel, como eu falei na semana passada, é o precursor da escatologia do Novo Testamento. Então, Daniel 2, você já começa aqui a ter uma mensagem escatológica que fala de uma sucessão de reinos mundiais, e no final disso tudo, vai vir um reino, o reino de Deus, que é a pedra que esmiuça essa estátua. No reino escatológico, ou no fim de todas as coisas, os reinos humanos não encontrarão salvação, os reinos humanos não encontrarão solução, o caos e o colapso será generalizado. Então o reino de Deus será estabelecido. A gente vai falar isso, se não me engano, no milênio, na próxima aula. Então Daniel já falava sobre isso, sobre um reino que virá e sobrepujará os reinos dos homens que se levantaram querendo ser maiores do que o reino de Deus. Outro tema importante escatológico, Daniel 7. Daniel 7 fala de 4 bestas. Daniel capítulo 7. E também fala de um chifre pequeno. E que essa mesma temática aparece em Apocalipse, alguém que surge pequeno, que ganha força, que ganha poder, influencia as nações, mas aí vem o Filho do Homem, o Messias, com domínio eterno e sobrepuja as bestas. Você vai ver uma coisa similar em todo escrito escatológico. Sempre tem uma besta, sempre tem um reino terrível, sempre tem um inimigo terrível, mas sempre o Filho de Deus se levanta e vence. O problema é que a gente sempre fica com um texto que tem uma coisa terrível, é um monstro que aparece, mas conta a história inteira, que no final dessa história, o Senhor é vencedor. Daniel capítulo 9, versículos 24 e 27, e aí você pode ler também na sua casa, é um outro texto escatológico que fala da profecia das 70 semanas, que detalha eventos do fim. Daniel já está falando sobre a vinda do Messias, fala de um príncipe que vai fazer aliança, fazendo referência clara a um anticristo, que vai trazer uma falsa paz. O que eu recebi de mensagens entre ontem e hoje, de alguém perguntando se Donald Trump não era o cavaleiro branco trazendo a falsa paz lá no Oriente Médio. Irmãos, vocês vão cair, quem ficar com essa paranoia na cabeça vai cair na mesma armadilha que aquele pastor em 2000 caiu lá no Rio de Janeiro. Tomem cuidado com isso. Não nos cabe ficar fazendo cálculo nenhum. O que a Bíblia nos orienta é estar o quê? Vigilantes e preparados, porque não sabemos o dia e a hora. Daniel 12 é um outro também texto escatológico no Antigo Testamento, que fala de uma grande tribulação, e no Antigo Testamento fala de uma grande angústia, um tempo de angústia, qual nunca houve. E isso também está de acordo com aquilo que diz Mateus 24 e também que diz Apocalipse sobre a tribulação que virá sobre o mundo, que será um sofrimento terrível. Daniel já falava sobre isso, mas Daniel também, como um bom escrito escatológico, fala que a libertação do povo, haverá libertação do povo de Deus e ressurreição do seu povo, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então Deus está querendo dizer aqui que haverá um tempo de grande tormento, de grande angústia, e que haverá um juízo sobre a terra, mas o povo de Deus será poupado e salvo. Então, irmãos, não fique preocupado com aquilo que vai acontecer com a terra. A terra vai entrar em caos, vai entrar em colapso, mas quem crê em Jesus Cristo será
transformado para estar com Cristo Jesus. Amém? Nos evangelhos também, Jesus ele dedica um sermão inteiro, ou pelo menos uma grande parte do seu sermão, para falar a respeito dos eventos do fim. Jesus também usou de muita escatologia em seus sermões. Jesus falou muito a respeito do final. Por exemplo, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, que trata do discurso do Monte das Oliveiras. Jesus falava sobre os sinais do fim, fala sobre a grande tribulação, fala sobre a abominação da desolação, a vinda do Filho do Homem, nas nuvens com poder e grande glória. Ou seja, esses textos, Jesus está dizendo, olha, haverá um grande sofrimento sobre a terra, mas o Senhor virá sobre as nuvens com poder e grande glória e recolherá os seus. Essa é a mensagem escatológica. Também Jesus fala em Mateus 25, versículo 31 ao 46, que haverá também um juízo sobre as nações. Deus também julgará as nações da terra, porque Deus criou todas as coisas e colocou as nações aqui para que elas vivam e que cuidem dessa terra. E tudo aquilo que as nações fizeram com essa terra, que fizeram contra o povo que mora nessa terra, e fizeram contra os filhos de Deus que estão aqui, serão julgados. E aí Jesus fala do juízo final das nações, onde ovelhas serão separadas dos cabritos ou dos bodes. E Jesus faz essa distinção de ovelha e de cabrito. E aí, vou fazer um parênteses. E por que ele fala isso nesse texto? Até porque ele estava num contexto muito pastoril. Era uma cultura pastoril. Então, quem estava ouvindo Jesus falar que quem é ovelha será recolhido pelo Messias e quem é cabrito vai queimar, o povo entendia muito bem. Quem já criou bode aqui? E quem já criou ovelha? Irmão, são duas coisas diferentes. Ovelha é um animal manso, que obedece, que escuta a voz e se submete, que se deixa conduzir pela palavra do pastor, se deixa conduzir, não sai dando cabeçada, não questiona, é conduzível. Não sei nem se existe essa palavra, estou inventando, é conduzível. Aí vem Jesus falando, mas tem os cabritos, que são aqueles que escutam as palavras dia após dia, seja do profeta, seja da lei, seja da Torá, seja Moisés, seja a tradição profética, o tempo inteiro. Falou para Israel, falou para fariseu, falou para todos que estavam ouvindo. Vai chegar uma hora que os que ouviram a palavra, esses serão salvos. Os que não deram ouvidos serão condenados. Palavra de Jesus. E essa palavra de Jesus é esperança para quem aguarda, e quem aguarda é ovelha, e desespero para cabrito. João 5, versículo 28 e 29, tem um outro texto escatológico de Jesus. Por que eu estou passando isso? Porque tem gente que pensa que escatologia só tem em Apocalipse. Não, tem antes também. João 5, 28 e 29, Jesus fala sobre a ressurreição dos mortos, que uns serão ressuscitados para a vida e outros para o juízo. Então Jesus, mais uma vez, está afirmando que vai chegar o momento da consumação de todas as coisas, em que todos serão ressuscitados e estarão diante de um tribunal. E que diante desse tribunal, e nós falaremos sobre o grande trono branco, se eu não me engano, na última aula, sobre o grande trono branco,
onde crente e não crente, bons e maus, se é que a gente pode utilizar esse termo aqui, todos estarão diante dele, todos serão ressuscitados diante do Senhor, e a nossa vida vai estar patente diante do Senhor. Eu sempre faço uma dinâmica aqui com a igreja. Imagine vocês, se a gente pegasse um cabo HDMI e colocasse na cabeça de vocês aí, de uma pessoa só, e levasse até lá na mídia, para projetar aqui, aquilo que você pensou, desejou, e tudo na tua cabeça, durante uma semana para a gente assistir, juntos aqui, em time-lapse. Você se sentiria bem com aquilo que todo mundo ia ver, assistir? Seus sentimentos, suas raivas, suas iras. Não tem um aqui que se sentiria confortável. Não tem um. Cada um com suas tentações diferentes, com as suas raivas, com as suas taras, com as suas questões diferentes. Cada um tem o seu chamariz para o lado negro da força, não é verdade? Cada um tem. Uns são gananciosos, outros é avareza, outro é fornicação, prostituição, outro é dinheiro. Cada um vai ter um ídolo que corre atrás. Você sentiria, ou então tudo junto, né? Ou então tudo junto. Você sentiria muito bem se a gente colocasse isso e colocasse aqui? Pois é, isso vai acontecer com toda a sua vida diante do tribunal do Senhor. E aí, quando você vê que já não tem mais o que fazer com a sua própria vida, tem lá o livro das obras, está escrito em Apocalipse, a gente vai falar sobre esse livro das obras e o livro da vida, que são grandes símbolos, né? Que as obras estão diante do Senhor, mas que o Senhor separou um povo para a vida, e esse povo separado para a vida, não foi separado pelos seus méritos, porque ninguém tem mérito, porque pelo mérito está todo mundo queimado, uns mais que outros, pelo mérito está todo mundo arrebentado, chamuscado, mas é pelo sangue de Jesus. E naquele grande dia, quando vimos toda a nossa vida diante do Senhor, a vergonha do nosso pecado, o sangue de Jesus é quem vai abrir o caminho para entrar pelas portas. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Amém? Então, esse julgamento do grande trono branco vai dividir bodes e cabritos. As ovelhas, aliás, ovelhas e os cabritos. As ovelhas receberam o sangue de Jesus. E os cabritos rejeitaram o sangue de Jesus. E João 14, versículo 1 e 3, é um dos textos que eu amo sempre pregar e falar. É um dos textos mais lindos da escatologia de Jesus, que é: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vô-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Esse texto é maravilhoso. Jesus está dizendo: olha, eu vou morrer, eu vou passar por uma morte terrível, e eu vou embora, mas eu vou voltar, e eu vou voltar para levar vocês para estar comigo, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. A escatologia de Jesus não é só exterminar o mal dessa terra, mas nos levar para estar com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Esse é um princípio da escatologia. Não é só reeditar a criação, é pegar a criação e levar para estar com o Criador. Maravilhoso isso, maravilhoso isso. Mas também tem outros textos escatológicos, como por exemplo nas epístolas. 1ª e 2ª de Tessalonicenses são textos que o apóstolo Paulo utiliza para ser bem escatológico, como por exemplo, o arrebatamento dos crentes. Como é que vai ser o arrebatamento, pastor? Como é que vai ser essa ordem? E nós falamos na semana passada, e na aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13 até o 18, fala que os crentes serão arrebatados depois da ressurreição dos mortos e encontraremos com Ele nos ares. E tudo isso será num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. 1 de Tessalonicenses 5, 1 a 11. Um outro texto escatológico fala que a volta de Jesus será como um ladrão vindo à noite. Não é que ele vai vir roubar ninguém, é uma maneira de dizer que a vinda dele vai vir quando as pessoas estiverem despreparadas, quando todos acharem que não, ele não volta, que esse tema já passou, que o importante é o aqui e agora. Ele está dizendo, olha, avisem a todos que quando ele chegar, as pessoas estarão desligadas contra esse tema. Segunda Epístola de Tessalonicenses 2, 1 ao 12, fala sobre a vinda do homem da iniquidade, o homem que detém a grande apostasia. Aqui é referência sobre o anticristo, e é um escrito de Paulo, falando que nos últimos dias vai aparecer alguém que vai ter aparência de crente, que vai unificar, vai trazer paz, vai fazer até milagre, vai enganar um monte de gente, e as cartas pastorais chamam isso de espírito de anticristo. Antes do anticristo, nós já vemos esse espírito de anticristo antes, que são os enganadores, que causam comichão nos nossos ouvidos, que nos enganam, que lançam engodos, que nos levam para todo tipo de doutrina. A gente vai entrando em ensinamentos errados, acreditando em qualquer tipo de fábula por aí, crendo em qualquer pregação, em qualquer profecia furada, mentirosa, adivinhação, sem sentido, e o povo chora porque gosta de adivinhação, uma preguiça de ler a Bíblia, mas gosta de adivinhação da vida, e é moleza enganar os outros com meia dúzia de retórica. Você olha a cara de quem está sofrendo, você consegue enganar alguém, é fácil fazer isso, e as pessoas conseguem com técnicas de manipulação emocional, enganam um monte de gente, e tem gente com espírito de anticristo que faz isso. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que vai vir um anticristo mora aí, um anticristo grande, que esse não vai enganar só alguns, vai enganar nações, vai enganar poderes, vai enganar muitos e não poucos, e vai preparar um caminho para alguém poderoso, que aí é o caminho para a besta, que na aula que vem, se eu não me engano, a gente vai falar sobre isso, sobre esses eventos. Então, em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo já está falando sobre esse tema, ou seja, não é só Apocalipse que fala de escatologia. Seguindo, a epístola aos Coríntios, irmãos, 1 e 2 de Coríntios, também fala de escatologia. E Paulo utilizava a escatologia para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era extremamente materialista. Era uma igreja avarenta, individualista. Era uma igreja mundana. Depois estude um pouco mais sobre a igreja de Corinto e como o apóstolo Paulo sofreu com aquela igreja. Uma igreja cheia de dom, e ele tinha que ensinar sobre os dons, porque todo mundo tinha dom, mas uma igreja difícil de amar, não sabia amar, não sabia servir, uma igreja ruim de conviver naquele lugar, mas você entrava na porta, é isso que te digo, era uma igreja top, mas era ruim de amor. E aí o apóstolo Paulo tinha que ensinar algumas coisas, e uma dessas coisas está em 1 de Coríntios 15, a doutrina fundamental da ressurreição dos mortos e a vitória final sobre a morte na vinda de Cristo e a transformação dos vivos. O apóstolo Paulo queria ensinar para eles que a vida que se vivia hoje não era a coisa principal, havia algo maior e algo eterno que a igreja deveria se preocupar. Outra coisa, 2 de Coríntios 5,10. Paulo estava em 2 de Coríntios 5,10, dizendo a essa igreja que os crentes serão julgados
pelas suas obras e serão galardoados segundo as suas obras. E também serão penalizados segundo as suas obras. Então o apóstolo Paulo, ele escreve textos escatológicos para orientar a sua igreja, para que não vivam apenas pensando aqui e agora. Pastor, tem outros textos? Tem. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 e 28 é um outro fragmento escatológico que fala a respeito do pós-morte. Fala que ao homem cabe morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. E aí crente não acredita em reencarnação, por exemplo. Parece ser óbvio falar isso aqui, mas de vez em quando eu vejo um crente falando por aí, na outra vida eu quero nascer princesa, eu quero nascer rei, porque eu sofri demais aqui nessa vida. Não, na outra vida, irmão, na outra vida é na glória já, não tem outra não, cabe você morrer uma vez só. Então você, leitor de horóscopo, estrela e sagitário, que não sei o quê, cuidado, feiticeiro, cuidado. E também o mesmo texto fala da segunda vinda de Cristo. Então, a Epístola aos Hebreus também tem um texto escatológico falando a respeito daquilo que vai acontecer depois da morte, e que Jesus ele vem uma segunda vez para reunir os seus, julgar o mundo. Segunda Epístola de Pedro também, capítulo 3, versos 3 ao 13. E nós iremos falar isso aqui no final. Está descrevendo os zombadores que não acreditam a respeito dessa vinda maravilhosa de Jesus, e que vivem a vida como se não tivessem que prestar contas de nada, como se Deus nunca viesse bater a porta para prestar contas daquilo que a gente fez e deixou de fazer. Os irmãos lembram da parábola do rico e o Lázaro? Louco! Então, são textos que esclarecem para nós que a mensagem escatológica é um tipo de alerta para a igreja hoje. Judas 14, 15, não tem capítulo, é versículo. Judas, versículo 14, 15. Também fala sobre a vinda do Senhor com os seus santos para executar o juízo. Fala do juízo de Deus junto com toda a sua igreja reunida. Que coisa maravilhosa, o Senhor não apenas volta, mas volta com a sua igreja, lá no fim dos tempos, junto com a sua igreja, para julgar os anjos caídos. Muito bem, tem muitos outros textos, né? Como Isaías, Ezequiel, Zacarias, que tem outras profecias sobre os últimos dias. E leiam sobre isso, porque Apocalipse não é o único escrito escatológico. Temos outros. Ou seja, a escatologia ela está espalhada em toda a Bíblia, com uma forma de dizer para nós: estejam preparados, porque não sabemos quando e nem como, mas Ele está voltando. Amém? Ok. Ponto de número 2 aí na sua apostila. Letra A, tabela de símbolos fundamentais. Vamos passar rapidinho aqui em alguns números, porque é importante você ter esses números aqui, porque na aula que vem eu não quero ficar repetindo esses números, a gente vai falar de muitas coisas que dependem desses conhecimentos. Vamos lá, por exemplo, o número 7 aparece muito no Apocalipse, porque é um número que é tomado da cultura judaica. Quer dizer, todo esse número aqui é tomado da cultura judaica e que salta para a cultura cristã e está na nossa Bíblia, no livro de Apocalipse. O número 7 tem um significado em comum, que é plenitude, perfeição, totalidade divina. Posso completar? Completude.
totalidade. Isso aparece em Apocalipse 1:4, por exemplo, os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a total ciência de Deus, as 7 igrejas, toda a igreja universal no sentido da igreja global, a igreja que está em todo mundo, reunida. E lembra que na aula passada eu falei que tem uma diferença entre a igreja institucional e a igreja que vai morar no céu. A igreja que vai morar no céu é a igreja comprada pelo sangue de Jesus, as ovelhas se submeteram à cruz de Cristo. Porque não basta apenas reunir em nome do Senhor para ter a marca do sangue, tem que sujeitar a cruz de Cristo e se sujeitar ao Senhor Jesus Cristo. Então, igreja, 7 igrejas é toda a igreja espalhada. 7 selos fala de uma proteção total. Ou seja, o 7 é completude, é totalidade. Então, tem 7 selos, 7 cadeados, é totalmente fechado, totalmente selado. 7 espíritos, é a abrangência, é a onipresença de Deus. 7 olhos, né? Você vai ver essa expressão sendo muito utilizada em Ezequiel e Apocalipse, 7 olhos, ou seja, é a onisciência de Deus, é a total visão de Deus sobre todas as coisas. Não é que ele tem 7 olhos grudados nele, não é que ele vê tudo, né? A gente tem que entender os símbolos. Então, 7 é completude. 4, que aparece muito também em Apocalipse, e também aparece em Daniel, é a totalidade terrena, universalidade, 4 ventos, 4 cantos da terra. Se bem que a terra não tem 4 cantos, mas os irmãos entenderam, né? Quando fala de 4, fala da totalidade terrena, da universalidade. 4 pontos cardeais, né? Que é uma coisa um pouco mais moderna, mas bebe da mesma fonte aqui, né? Número 6. O número 6 é um número bem antigo da cultura judaica, porque lembra que o homem foi feito em que dia? Vamos lá, o povo de Bíblia aí, o homem foi feito em qual dia? 6º dia. O 6º dia, ele tem o seu símbolo primário como o símbolo do homem. O símbolo do homem é o 6 na cultura judaica. Só que depois da queda humana, passa a se tornar imperfeição humana também, depravação humana também. E por isso que você vai ver o 6 como um contraste com o 7. Enquanto o 6 é o homem 100% imperfeito, o 7 é Deus 100% perfeito. Enquanto você tem o 666, que é um símbolo de alguém 100% depravado, maligno e mau, você tem alguém que é 777, santo, santo e santo, sim. Não. A gente chega nele, está aí embaixo. A gente chega nele. Então, 6 é símbolo do homem. Só que ele ganha a conotação da falibilidade. Ok. Da fragilidade e da falhabilidade humana. Não sei se é isso aí. Saiu. Ok. Besta. Por que a palavra besta é importante? Na escatologia, a expressão besta não é só um animal. Na escatologia, a expressão besta sempre significa um opositor ao povo de Deus. Sempre é um opositor. E o opositor pode ser desde uma pessoa a um sistema ou um país. Daniel falava de uma besta, Ezequiel falava de bestas, Apocalipse falou de besta. Então, besta fala daquilo que vem contra o povo de Deus. Daniel fala de 4 bestas. E essas 4 bestas tratam de 4 povos que foram contra o povo de Israel
e que subjugou o povo de Israel, e a profecia de Daniel se cumpriu, ok? Apocalipse 13 trata da besta do mar e a besta da terra, e aí a gente vai tratar a respeito disso, vai ser bem interessante, sobre o mar e a terra, o mar com símbolo ligado à Babilônia, a cidade construída sobre as águas, e a besta da terra simbolizando o anticristo, que iria levar a terra no engano. Isso vai ficar para outra aula. A cor vermelha, eu não coloquei aqui na apostila, mas anotem aí, ela, além de significar sangue, guerra, violência e perseguição, também faz referência a Roma em Apocalipse. Roma aparece muitas vezes em Apocalipse, como, por exemplo, a meretriz escarlate, vestida de vermelho. Uma referência direta a Roma que oprimia os cristãos. Na época de Nero e Domiciano, os dois imperadores que mais mataram cristãos. Depois veio Cláudio e por aí vai. Mas esses dois foram os maiores déspotas da época da igreja, e foi nessa época que nasce o livro de Apocalipse. No maior sofrimento, eles começam a falar, usando símbolos de Israel, olhando para a realidade de Roma perseguindo e falando de futuro. Olha só, Apocalipse é passado, presente e futuro em um texto só. É muito difícil você entender isso aí. Então vamos lá, você vai ver cavalo vermelho, Apocalipse 6,4. Está falando de quê? Guerras, conflitos. Então naquele dia, aqui o texto já está dizendo que haverá guerras e muitas guerras, e a gente tem visto o mundo envolto em guerras, e no tempo escatológico do fim, isso será elevado à enésima potência, porque será um tempo de guerras e sangue jamais visto em toda a humanidade. O mundo será banhado em sangue, em guerra, em caos. É o tal cavalo vermelho. Não é que vai vir um cavalo cavalgando, um cavaleiro em cima. É uma fase, tá? Que são esses 4 cavaleiros. Fala do branco, né? Pureza, santidade. Aí você vai ver os vestidos de branco, não é verdade? Os que entram no reino de Deus. Apocalipse 5, 6, fala daqueles que estão entrando pelas portas vestidos de branco. Quem são estes? De onde vieram? Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e eles são dignos de entrar pelas portas. Vestes brancas, purificação no sangue de Jesus. Então, branco simboliza em Apocalipse, principalmente Apocalipse, a pureza. Só que tem um detalhe que a gente vai falar na próxima aula sobre o cavalo branco, essa falsa paz, um cavalo branco com um arco na mão, e a gente vai falar sobre ele depois. O trono branco, por exemplo, de Apocalipse 20, 11. Por que o trono é branco? Porque é santo. Quem está julgando é santo. Quem está dizendo quem é salvo e condenado é santo. Quem está separando ovelha de bodes é santo, não é ninguém que tem dívida. Por que o Senhor diz que a gente não deve julgar ninguém? Porque como pode alguém condenado pelo pecado, como alguém que carrega pecado pode condenar o outro? Só Deus pode, porque Ele é santo. Então o trono dele é santo. No máximo que nós podemos fazer é, à luz da palavra de Deus, orientar os nossos irmãos. É o máximo que nós podemos fazer. Agora, julgamento é diferente de repreensão. Julgamento é condenação ou absolvição. Os irmãos entenderam a diferença de castigo, de repreensão para condenação e julgamento? Julgamento é você sentenciar. Castigar é você corrigir rotas. Quando na igreja você disciplina alguém, quando você tem que ajustar a rota de alguém, isso aqui é por amor, é uma disciplina bíblica, o apóstolo Paulo nos ensina a gente fazer essas coisas. Agora, condenar e julgar é algo que só Deus pode fazer. Ele se assenta em seu trono, o seu trono é branco porque é santo, 3 vezes santo, ou seja, é puro e nunca houve nada puro como ele, e ele é reto. E porque ele é reto, ele tem moral e poder para dizer quem pode e quem não pode entrar. E naquele dia ninguém vai poder dizer, Senhor, o Senhor tem certeza?
O teu julgamento está certo, porque aquele que é santo desde o início, desde a eternidade passada até a eternidade futura, é quem vai dizer quem passa ou não pelas portas. Ok. O anjo, e aqui aparece muito esse tema anjo. O anjo aqui, ele tem dupla função. No início de Apocalipse, é a liderança da igreja. E no meio de Apocalipse, são os que anunciam as obras do Senhor sobre a terra. Vou repetir. No livro de Apocalipse, o anjo ele tem dupla função. Nos primeiros capítulos, são os líderes da igreja. Ao anjo da igreja escreve. São os líderes da igreja. Que hoje seria o equivalente ao pastor da igreja. A configuração que nós temos hoje. Seriam os anciãos da igreja, os líderes da época, né? Vocês, os anjos da igreja. Só que quando você sai do capítulo 3, entra para o capítulo 4, agora o anjo do Senhor são seres celestiais que agora estão promulgando os juízos de Deus, são os mensageiros de Deus. Então, quando você for ler Apocalipse, você saiba que o símbolo do anjo, ele muda. No início, são os líderes da igreja. Depois, são os executores das ordens de Deus, ou os anunciadores das ordens de Deus. E o último que eu coloquei aqui no quadro é o mar. O mar, em Apocalipse, ele é trazido algumas vezes, porque o tema marítimo para Israel é muito pesado, e aqui os irmãos já ouviram isso de mim algumas vezes, mas para deixar registrado, porque não existirá mais mar. Que o mar é uma coisa maravilhosa, né? Eu quero chegar lá, eu quero nadar numa praia no céu. E por que vai sair uma besta do mar? A besta do mar, por que essa coisa do mar? Porque o mar é uma coisa ruim na literatura apocalíptica. Vou explicar. Os irmãos lembram que Israel, alguns séculos atrás, antes de Cristo, foi tirada de Jerusalém e levada para a Babilônia? Lembram disso? Eu preguei isso aqui, não lembro quando foi. Se eu não lembro, imagina vocês. Eu preguei sobre Salmo 137, domingo retrasado, né? Eu falava sobre o tempo que eles viveram na Babilônia. Esse tempo de cativeiro na Babilônia foi o suficiente para mudar Israel de dentro para fora. Porque Israel foi massacrado na sua moral, na sua cultura, na sua religião, destruíram o templo, destruíram os muros, acabaram com tudo, destruíram tudo. E eles foram levados para a Babilônia, e Babilônia é conhecida como a cidade sobre muitas águas. Estão comigo? Ok. Babilônia também é conhecida como Belial. Babilônia também é conhecida como a opressora do povo de Deus, e se tornou um símbolo, ainda que ela já não existisse como um mundo opressor, se tornou um símbolo de opressão. E está aqui agora o mar simbolizando a opressão que eles viveram na Babilônia. Se lembram daquele texto de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, que ele fala que ele estava junto às margens do rio Querite. Querite não. Quedar. Isso. Eu preguei sobre isso, eu estou ruim, eu estou cansado. Do rio Quedar. Na verdade, esse rio era um canal escavado a partir do rio Eufrates, e a Babilônia irrigou toda a sua geografia de canais a partir do rio Eufrates, e toda a Babilônia era irrigada. Então, era um verde, era uma coisa exuberante, era um lugar maravilhoso. Só que ali, apesar de ser maravilhoso e cheio de água, era um lugar de opressão. Então, para o povo de Israel, o mar, a água, era símbolo de opressão. E outra coisa,
a maioria das invasões que Israel recebeu veio também por via marítima. Então, o símbolo do mar era símbolo de ameaça, era símbolo de dor. Então, quando Apocalipse fala que não haverá mais mar, simboliza que não haverá mais ameaça. Estão comigo? Então, o mar em Apocalipse não é que não vai ter água. O mar simboliza a ameaça, simboliza a incerteza, simboliza uma nação de gentios que não tem comunhão com Deus e que é hostil ao povo do Senhor. Quem não tem comunhão comigo, logo, ou com a minha fé, é hostil a mim. E isso é o que a igreja estava vivendo. Quem não era cristão na época de João, queria matar João, queria aniquilar a igreja. Então, esse era o mar da igreja. Então, eles pegam o símbolo, esse símbolo antigo de opressão da Babilônia e trazem aqui para Apocalipse. Ok? Então, quando fala que vem uma besta do mar, e a gente vai estudar isso aqui na próxima aula, é que vem um opressor poderoso, ou seja, vem alguém do símbolo da opressão nos dominar, nos machucar e acabar com o povo, para perseguir a humanidade, para fazer com que as pessoas vivam oprimidas e comam na sua mão. Olha aí. Então, tenho isso muito claro. Mar, na literatura escatológica e apocalíptica, é símbolo de opressão e ameaça. Para nós é maravilhoso, ainda mais para brasiliense. Mas para quem estava ouvindo e lendo isso aqui, o mar era símbolo de ameaça e opressão. Seguindo o texto aqui, eu coloquei no seu material, existem outros números, como por exemplo, o número 2, simboliza testemunho. Você vai ver em Apocalipse, 2 testemunhas. O número 2 simboliza testemunho. Por isso que a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por que 2 ou 3? É porque acordo, tem uma pessoa que testemunha, não é só uma pessoa falando, tem uma pessoa que fala, outra que testemunha, outra que replica, né? Que dá resposta, que dá testemunho. O número 2 é acordo. O outro número que aparece, por exemplo, é o número 12. O número 12, 12 tribos de Israel, que simboliza o povo de Deus. Só que, no Novo Testamento, nós temos um outro 12 que aparece aqui, que é a igreja do Senhor, na figura desses remidos pela cruz do Calvário, mais 12, e que aparece em Apocalipse como 24 anciãos. Esses 24 simboliza todos aqueles que são povo do Senhor, desde Israel até aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Então, 12 é a totalidade do povo de Deus, do povo de Israel. Só que a Bíblia faz uma conta. Pega 12, multiplica por 12 e multiplica por 1000. E quando você coloca 1000 na conta, trata de período completo, trata de totalidade de povos também. Então, quando a Bíblia fala de 144 mil selados, não está dizendo que só tem 144 mil pessoas. A gente vai falar sobre isso. Está dizendo, na verdade, que é todo o povo de Deus, 12 vezes 12 vezes 1000, olha só que doideira, né? 12 vezes 12, ou seja, é todo o povo de Deus elevado a 1000, multiplicado a 1000, é a totalidade do povo de Deus selado, que o diabo não toca. E é isso aqui que trata o texto. Que naquele dia o sofrimento vai ser muito grande, mas 144 mil são selados, e não lhes faltará o azeite, não lhes faltará a farinha, eles serão guardados e poupados. O que é isso? O povo do Senhor está guardado. É a mensagem escatológica.
Outro símbolo que aparece são 3 anos e meio, que é 7 dividido por 2. 42 meses, 1.260 dias, tempos e metade de um tempo, tempo limitado, ou limitação para que haja uma ação do diabo, ou seja, Deus permite que o diabo haja até tanto tempo, depois ele vai lá e coloca um final. Para quem já leu Apocalipse, sabe do que eu estou falando. Então, é um tempo determinado que não é completo, não é 7, é 3,5. Esse 3,5, que está aí no material de vocês, que está tanto em Daniel 7,25, como Apocalipse 11, 2 e 3, trata de períodos limitados para a ação maligna, que Deus permite, mas que depois Ele intervém. Ok, já falei do número 1000 e as continhas que eu fiz aí para os irmãos. Agora tem algumas regras, irmãos, de ouro na interpretação disso aqui. E eu coloquei 3 pontos para você levar em consideração. Em primeiro lugar, priorize o literal. Se um texto faz sentido literal, por exemplo, Jesus vem, aceite isso literalmente. O símbolo é usado quando a linguagem literal falha em transmitir a magnitude do evento. Então, se a Bíblia está sendo literal, aceite a literalidade, quando está sendo literal. Diz que ele vem, ele vem. Agora, se é sobre as nuvens, se é tocando trombeta de verdade, isso não interessa. O que interessa é que ele vem, irmãos. Que ele vem. Então, aceite isso, ele vem. Amém? E temos que falar isso, porque tem gente dizendo que ele não vem, que isso é uma alegoria. Não, ele vem, ok? Agora, eu posso questionar se o anjo vem com uma trombeta de ouro, na boca tocando, fazendo bico ainda. Eu posso questionar isso. Posso ou não posso? Eu posso questionar se ele vai derramar uma taça de verdade em cima do mundo. Eu posso. Isso pode ser um símbolo. Mas existem coisas que são literais que a gente não pode abrir mão. Segunda regra de ouro na interpretação de Apocalipse: deixe a Bíblia interpretar a Bíblia. Os símbolos de Apocalipse e Daniel geralmente são explicados em outras partes. Por exemplo, as águas são povos, Apocalipse 17:15. O próprio texto explicou o que eram as águas. Os povos opressores. O próprio texto está explicando o que era o mar. Não, mas o mar não vai existir. Não, acabou de dizer que o mar eram os povos gentios, os que oprimiam o povo de Deus. O próprio texto está dizendo. E em terceiro lugar, foque no propósito do texto. O propósito de Apocalipse é esperança e encorajamento, não a cronometragem dos eventos. O centro é a soberania do Cordeiro de Deus. Ou seja, tudo está no controle do Senhor. Então, o propósito pastoral de Apocalipse é falar para a sua igreja aquilo que vai acontecer. Eu quero que você vá comigo agora, dá um pulo para a gente não perder muito tempo, que eu quero falar de um tema importante em Mateus 24 e 25, ponto 4 aí do material de vocês. Que na introdução eu já falei sobre Pedro, sobre o descrédito, né? E graças a Deus aqui não tem nenhum crente que coloque em descrédito a vinda de Jesus. Estão todos dizendo Maranata. Vem, Senhor. A tua igreja te espera. E te espera com alegria, com desejo. E isso tudo vai passar. E a nossa alegria será completa nele. Ponto 4 do seu material. Como nós devemos, então, receber a mensagem escatológica? Não é fazendo conta, mas com alerta e vigilância.
Jesus, nesse sermão profético, Mateus 24 e 25, ele usa a parábola das 10 virgens para ilustrar como o mundo estará antes da sua vinda e como deve ser o estado da igreja quando ele chegar. Então vamos lá, capítulo 24 de Mateus, abre aí a sua Bíblia. Como o mundo estará? Mateus 24. Mateus 24, versículo 4 e versículo 5. Respondeu Jesus: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar em guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Está dizendo aqui, nesse início, que no começo, nesse princípio desse tempo escatológico, o mundo estará envolvido em engano e falsos cristos. O que é engano e falso Cristo? E eu quero que você pense comigo hoje. Enganos são falsas doutrinas. Falsos cristos são mestres que enganam e conduzem as ovelhas do Senhor para longe da cruz. Sabe o que me preocupa hoje, meus queridos? É uma igreja que desconhece cruz, por exemplo. É uma igreja que já não lembra mais do seu propósito principal, que é arrependimento dos pecados para encontrar com Cristo. Você já percebeu que a grande massa, e põe atenção no que eu vou falar, a grande massa do povo evangélico brasileiro está mais preocupada em buscar a Deus por coisas terrenas do que transformação pessoal e salvação? Vocês já perceberam que até as temáticas dos cultos têm a ver com vantagens pessoais do que transformação de vida para se encontrar com Cristo? Não doeu na gente? Vocês já perceberam que o nosso foco tem agregado ao nosso coração um falso ensino, que é um falso evangelho, de que a vida cristã é ir para a igreja, para viver fortalecido, para a segunda-feira ser boa, para a terça-feira ser boa, mas aí na quarta-feira eu estou desanimado, eu venho para a igreja para me fortalecer, para quinta-feira eu estar bem, para sexta-feira eu estar bem, não, mas aí domingo eu chego ruim, para me fortalecer de novo, e fica naquele ciclo. Não, a Bíblia diz que quem crê em mim, segundo diz as Escrituras, Jesus diz, rios de água viva fluirão do seu interior, não seria fome, não teria mais sede, quem crê em Jesus. Quem vive uma vida de busca incessante de coisas nessa terra, não entendeu o propósito, vive uma vida que é de mentira, e Jesus está dizendo que naqueles dias, os dias do fim, como estaria o mundo? Entregue a enganos. Vou perguntar, estamos afundados em enganos ou não? Ok? Falsos cristos, que são aqueles que chamam a atenção para si, enganam a muitos, tendo palavra de autoridade sobre vida de outros acima da própria Bíblia. Existem mestres e homens assim? Eu pergunto a vocês, estamos no tempo descrito em Mateus 24? Então o tempo escatológico não está muito longe de nós. Segunda coisa que o texto de Mateus está dizendo a respeito do mundo pré-escatológico ou interescatológico: guerras, fomes e terremotos, ou seja, os sinais gerais. Claro que desde que o mundo é mundo sempre teve guerra, sempre teve terremotos, fomes e sinais. Só que cada vez mais isso vem se agravando. Claro, a gente tem mais notícias, mas você não precisa ser também e fazer muita força para saber que cada vez mais a terra está sofrendo
até pela nossa própria ação. E a gente tem feito a natureza sofrer, o mundo sofrer. O nosso pecado, desde Adão, vem fazendo a terra sofrer, e o sofrimento da terra vem causando calamidades. A maldade humana causa guerra, e não é só guerra de país contra país, é irmão contra irmão, filho matando pai, pai matando filho, e oferta, irmãos. Não precisa matar ninguém, irmã Maristela. Então, nós estamos vivendo em um tempo que não apenas enganos para desviar o verdadeiro sentido de uma igreja, que é buscar a Cristo, mas também estamos tendo época de dissensão, de individualismos. Ou os irmãos não pensam que facção dentro de igreja, facção dentro de família, isso também não é uma guerra velada, isso é uma guerra. Também fala nesse texto sobre uma grande tribulação e perseguição, falando que nação se levantará contra nação, haverá fome, terremoto, e iniciará as dores. Eles os entregarão para que sejam perseguidos e condenados à morte. Está aí um sinal que ainda nós não vivemos de maneira generalizada. Isso acontece em alguns países, onde perseguem cristãos. Agora, se você está dizendo que o Brasil vive uma perseguição religiosa, você está muito enganado. O Brasil está surfando na crista da onda. Irmãos, ser crente no Brasil é moda. É maravilhoso ser crente no Brasil. Outro dia alguém colocou, é perseguição religiosa, comentário político. Não, alguém quer ser político também, e usando o nome de Deus para isso. Para cima de mim não, dá um tempo. Perseguição é por causa da tua fé, não é por causa da sua opinião política, não, é por causa da sua fé, porque você crê em Jesus, você vai ser preso, vai ser morto, vai ser torturado, por causa da sua fé. Aí sim. Então não existe perseguição hoje, mas naquele tempo, acredite, se esse tempo você estiver, e eu ainda estiver aqui vivo, eu quero que isso aconteça logo, porque quando chegar, irmãos, muita gente de mentira vai desaparecer, e isso é bom. Isso é bom. Porque quando o caldo engrossar, vai ficar quem é de verdade, né, pastora Clédice? Vai ficar quem é de verdade. Porque aí vão pegar os crentes, vão entregar para serem mortos, porque odiarão o nome de Cristo. E quem se parecer com Jesus, falar sobre Jesus, dizer que é crente, vai ter um alvo para ser morto naquele grande dia. Não, antes. Antes. O que a gente está falando aqui, Jesus está dizendo que ainda não é o fim, ainda não chegou. Então, antes, ele está chamando isso de princípio das dores. Se acha que isso é difícil, isso não é nem um pelo do que vai acontecer depois que ele voltar. Então, antes dele voltar, o mundo vai estar desse jeito. Gente sendo perseguida. Gente querendo matar você por causa da sua fé. E em Mateus 24:12, vem uma coisa que já está acontecendo agora. O aumento da iniquidade. Só que Jesus vem dizer o quê? Ainda não é o fim. Então, irmãos, nós estamos começando a perceber um movimento no mundo espiritual acontecendo, na humanidade acontecendo, preparando o momento para a volta de Jesus. Está preparando o momento. Mas está dizendo, isso tudo que vocês estão vendo, não chegou ainda o fim. O fim, irmãos, que vem depois da volta de Jesus, é catástrofes. Isso nós falaremos na próxima aula, como vai ser a vida depois da vinda de Jesus, como é que vai ser, o que vai acontecer com o mundo depois da vinda de Jesus, o que vai acontecer na terra, a catástrofe que vai acontecer na terra, e como Deus vai acabar com tudo no final, e isso vai ser bonito. Mas hoje eu quero encerrar com Mateus 25, deixe sua Bíblia aberta aí, Mateus 25. Mateus 25
Jesus, depois de falar em Mateus 24, sobre como o mundo estaria, preparando os seus discípulos para o fim, dizendo como estaria o mundo antes do fim, ele deixa uma recomendação para os seus discípulos. Vocês não precisam fazer conta. Vocês não precisam se preocupar com outra coisa, senão estar vigilantes e preparados. Então, ele conta a parábola das 10 virgens. Eu vou trazer para os irmãos aqui o costume do casamento de Israel daquele tempo, para os irmãos entenderem por que Jesus usou essa parábola aqui. Como eram os casamentos daquele tempo? O noivo, porque hoje, como é que funciona? O noivo fica parado assim, né? E a noiva vem andando para se encontrar com o noivo. Lá não. Lá, a noiva ficava dentro de casa com um monte de... Como é que a gente chama aqui? As madrinhas, né? Arrumando a noiva, adornando a noiva, colocando os enfeites, as maquiagens, colocando as moedas no véu, porque tinha esse costume também, colocava as moedinhas no véu, e tem a parábola da dracma perdida, tem a ver também com esse costume também. E no dia do casamento, o noivo vai até o encontro da noiva, e ele chega até próximo da casa dela, e quando vai chegando perto da casa, ele chega à noite, mais ou menos 6 horas da noite, no pôr do sol, entre 5 e poucas, 6 horas, para pegar aquele pôr do sol. Só que, pelo costume, as madrinhas vinham com as suas lamparinas nas mãos, e fazia tipo uma pista de aeroporto na mão, para o noivo vir chegando, ou no seu camelo, ou na sua comitiva, ou no seu cavalo, porque estava escuro, e lembra que lá não tinha um poste da SEB ou da Neoenergia para iluminar nada, e podia ser muito fácil você não conseguir enxergar nada, e aí você, para saber onde morava, a casa tinha que estar iluminada, estão me acompanhando? Tinha que estar tudo muito bem enfeitado, e aquelas meninas bem arrumadas, com a sua luz acesa, para que quando o noivo chegasse, fosse direto até a porta dela, e quando chegasse, a porta se abriria, e ela ia de encontro até o noivo, e então um cortejo ia até a casa do noivo, e era feita a boda na casa do noivo. Ponto. Jesus pega esse costume e cria uma parábola. E a parábola diz que essas damas estavam trabalhando como loucas no casamento. E casamento sabe que dá muito trabalho. E diz o texto que elas estavam cansadas, porque trabalharam muito. E o noivo tardou, porque se esperava que ele chegasse 6 horas. Só que já era quase meia-noite, ele não tinha chegado. E o que aconteceu com elas? Foi dando aquele sono. Todas estavam cansadas. Escutem isso. Todas estavam cansadas. O problema não é o cansaço no texto. O problema não é o cansaço. O problema no texto é que 6 apenas, ou 5 apenas, tinham azeite de sobra. O azeite era o combustível para poder acender o pavio do trem lá, da lamparina. E se faltasse, porque já estava de noite, tinha que iluminar a casa. Se elas gastassem o que tinha para iluminar a casa e emprestasse, o noivo ia chegar e não ia ter como iluminar o caminho, nem o rosto da noiva, para o noivo enxergar a noiva. Qual era o problema disso? O noivo não ia ver a noiva, não ia enxergar a noiva. E tem um problema aqui. O problema é que se elas não tivessem o fogo, não haveria luz,
e a noiva não seria enxergada, não seria vista. Vamos embora falar quem é quem aqui nessa história? Quem é noivo? Jesus. Jesus é o noivo que vem buscar a sua igreja. A sua igreja está dentro de casa sendo adornada, sendo paramentada, sendo maquiada, colocando aí um véu bonito, se enfeitando de dons do Espírito, se consagrando para o dia. Esse é o período da preparação, amém? Só que aparece as 10 virgens, que alguns comentaristas chamam de totalidade da igreja que milita. O que é isso? É aquela igreja que está lutando, esperando a volta de Jesus e cuidando da igreja, que está trabalhando para cuidar dessa igreja. E eu posso dizer que somos nós aqui, os líderes da igreja, que estão fazendo de tudo para adornar a igreja, para educar a igreja, para ensinar a igreja, para orar pela igreja, para orientar a igreja. Essas 10 virgens estavam responsáveis por preparar a igreja para encontrar com Jesus, preparar a noiva. As 10 virgens, elas eram as trabalhadoras que estavam preparando a igreja para o encontro. E a lâmpada é a profissão de fé, é o testemunho, é onde você recebe o óleo, que é o azeite, é a realidade espiritual interna da pessoa. Vamos lá, a lâmpada é você, é o seu testemunho externo. O óleo é a sua vida com Deus, é a sua realidade interna. Então, quando chega meia-noite, a minha vida está quebrada ou ela está restaurada? Quando chegar meia-noite e o anúncio, aí vem o noivo, eu vou brilhar ou eu estou apagando, eu estou sem azeite para brilhar? Porque quando ele vir buscar a sua noiva, ele quer buscar uma noiva que brilhe, porque está de noite. Estão me acompanhando? A volta de Jesus, quando ele voltar, Jesus está dizendo que vai ser semelhante a isso. Ele vai buscar uma igreja que esteja com a luz acesa. Mas luz acesa só é possível por um testemunho externo provocado com um fogo que nasce de dentro. Amém? E aí Jesus está dizendo, olha, vai tardar, e o tardar do noivo não pode ser visto como algo ruim, como disse o apóstolo Pedro, coloquei aqui no quadro, 2 de Pedro 3, ele diz que é Deus sendo longânimo, Deus sendo paciente, Deus dando uma chance. Porque Deus está demorando ou tardando a sua vinda? É porque Ele está dando tempo para o seu filho, para a tua filha, para o teu marido, para o teu esposo. Ele está dando tempo para que você pregue mais, para que você reclame menos, para que você possa dizer, Jesus está voltando, volta logo para os pés do Senhor, entregue sua vida para Jesus. Esse tardar, segundo o apóstolo Pedro, é longanimidade de Deus. Só que esse tardar também causa cansaço naquelas que estão trabalhando para preparar a noiva para o encontro. E tem outro elemento que aparece, que é a porta fechada. A porta fechada é para aqueles que dormiram, que não ficaram vigilantes, aqueles que apagaram a sua luz, aqueles que não fizeram estoque para os dias maus, aqueles que não fizeram, sabe aquele crente que vive de culto de domingo, não ora na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, aí no domingo, eu não estou me sentindo bem, não me alimentou, mas claro que não, você não ora dia nenhum, acha que um culto vai mudar alguma coisa na sua vida, e olha que tem que ser uma pregação estratosférica para quebrar teu coração, porque se em casa você não ora por vontade própria, você acha que alguém aqui vai te obrigar a você se quebrantar? Nunca! Você se tornou um consumidor da fé. Eu vou lá para ver o que tem de gostoso para eu comer no dia. E eu volto outro dia para pegar mais alguma coisa que me dá fome. Só que a espiritualidade do crente deve ser constante de
no cotidiano. Jesus está dizendo, não viva de azeite emprestado dos outros. Busque. E como é que o crente busca o azeite? Feijão com arroz, irmãos. Jejum, oração, comunhão com os irmãos, todo santo dia. Faz isso, irmãos. Você não tem que inventar roda, não. Vive uma vida santa. Ora mais, jejua mais, congregue com o seu irmão, ame o seu irmão. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Vai mudar. Não, pastor, vou fazer um retiro de 10 dias. Não. Ore, jejue, obedeça a Deus, sua vida vai mudar. E elas não guardaram azeite, que é uma vida de santidade, uma vida de relacionamento. Não, aí está dizendo, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. A meia-noite é o dia que está todo mundo cansado. E o cansaço, irmãos, é visível, sim ou não? Hoje o mundo está cansado, o mundo não consegue mais buscar a Deus, o mundo não consegue lidar consigo mesmo, estão todos cansados. Jesus está voltando. E aí, quando Ele voltar, como Ele vai nos encontrar? Esse é o alerta de Jesus em Mateus 25. Vai nos encontrar acordados, brilhando, para iluminar o rosto da noiva, dizendo, agora pode me pegar, pode me levar, Senhor, pode me levar. Ou o caminho está prontinho, pode me levar. Ou estaremos tão apagados que Ele não vai nem te enxergar. Como nós estaremos? E aí no versículo 13, Jesus diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. A falta do óleo, meus irmãos, é a falta do preparo espiritual e pessoal. A nossa fé pentecostal, e nós que somos pentecostais, a gente não pode só se contentar com uma lamparina sem óleo. E uma lamparina sem óleo e sem fogo. O que é uma lamparina sem óleo? É só uma carcaça de crente. É só uma aparência de crente. Parece crente, olha lá, mas não. Bota óleo, tem essência. Mas uma essência que não contagia ninguém também não importa. Tem que ter luz e fogo no coração. Sabe aquele crente que é bom, tremendo, mas só para ele, não influencia ninguém, não ilumina ninguém, não serve para Deus. Não é só a lamparina, não é só o azeite, não é só fogo, é lamparina com azeite pegando fogo, iluminando. Aí sim, você está pronto para a vinda de Jesus. Aí sim, a trombeta vai soar, e Ele vai vir para buscar a igreja. No finalzinho, eu coloquei aqui a aula de número 3. Nós abordaremos a cronologia da vitória de Deus. Que cronologia é essa? Ok, chegamos aqui em como o mundo está antes da vinda de Jesus. Agora, na próxima aula, Jesus vai voltar. Amém? Ele vai voltar na próxima aula. Como é que vai ser isso, pastor? A gente vai explicar na próxima aula. Ele vai voltar. Como é que vai ser? A igreja sobe, quem é que fica? A igreja subiu, vai ficar onde? Aqui na terra a igreja vai fazer o quê? Ou quem ficou vai fazer o quê? E aí? O que vai acontecer aqui na terra? Quem vai dominar a terra? O que vai acontecer na grande tribulação? Essa tal de besta, e essa tal marca da besta, esse anticristo aí, o que é isso? O que vai acontecer? Aí depois, vai vir um milênio. O que é isso aí? O que é milênio? Que trem é esse de milênio? O que é isso de bodas do Cordeiro? Na próxima aula, você vai aprender sobre isso. Então, nós estamos no princípio das dores hoje. Literalmente. Estamos no momento do apagar das luzes, onde o amor de muitos... Mas você pode dizer comigo nessa noite, o meu não? Acende a chama no meu coração, Senhor. Porque quando o Senhor voltar, encontra a luz no meu rosto. Quando o noivo vier ao meu encontro,
ele vai conseguir enxergar minha casa, ali está o meu filho, ali está minha filha, porque você vai estar brilhando, vai estar visível aos olhos de Cristo. Não vai ter treva sobre a tua vida, porque vai ter fogo sobre a tua cabeça. Não é aquele fogo só o fogo litúrgico, não, é fogo cotidiano sobre a tua vida. É poder de Deus sobre a tua vida, satisfação no Senhor. E aí a volta dele vai ser uma alegria esperada, não um desespero que você quer adiar, não, é alegria esperada. Amém? Vamos orar? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos?